A palavra como orador inscrito ao senador Roberto Muniz. Com a palavra, Vossa Excelência, pelo tempo regimental. Senador, eu queria inicialmente agradecer a gentileza de a senhora assumir a presidência dos trabalhos aqui na casa. Dizer que eu venho a essa tribuna num momento talvez dos mais tristes que tenho vivido aqui nesta casa, principalmente por ser um amante do esporte, um amante do futebol. Todo o Brasil hoje está impactado, durante os últimos dias, impactados pela tragédia do time da Chapecoense. Estamos ainda sobre o manto da dor, consternado como toda a família dos atletas, de todos os profissionais da Chapecoense, que tiveram um final doloroso, triste, em que foi num momento tão importante para a vida de todos os profissionais que ali estavam, talvez um momento do auge de suas carreiras, o destino ceifou o seu futuro, o futuro de todos. Há muito futebol brasileiro não vive um momento de resgate do seu principal motivo de existência, que é a construção do espírito esportivo. O espírito esportivo é, sem sombra de dúvida, talvez um dos mais nobres momentos que a sociedade possa viver e experimentar. O espírito esportivo é um momento de congraçamento, um momento de celebração à vida, um momento de superação aos limites físicos, psicológicos e muitas vezes sociais. Quantos sonhos foram decepados, quantos sonhos foram cesseados, quantos sonhos foram tragicamente debelados da vida de dezenas de famílias. Muitas daquelas famílias que hoje estão chorando têm naquele atleta, naquele profissional do esporte, o seu futuro, a sua esperança. É isso que o esporte traz. O esporte é sinônimo de oportunidades. E é por isso que nós ficamos consternados, porque a unidade que nós estamos vendo agora, essa convergência, esse congraçamento, não é do momento da alegria, não é o momento do gol, da quebra de um recorde. Esse congraçamento vem pela dor de um grave, de um grande e de um histórico acidente que não será esquecido mais nunca pelo povo brasileiro, nem pelo povo de todo o mundo. A população de todo o mundo ficou consternada com aquele momento em que aquelas vidas e aquele sonho foram ceifados. Nós tivemos a oportunidade, nos últimos 2 anos, presidente, de termos aqui 2 grandes exemplos de eventos que congregam e que agregam o sonho de milhares de esportistas do mundo. Tivemos a oportunidade de sediar tanto a Copa do Mundo quanto as Olimpíadas. A Copa do Mundo teve momentos importantíssimos para que nós possamos aqui fazer uma avaliação dessa trajetória do Brasil esportivo nos últimos anos. Foi um momento de muito sonho, um momento de um esforço que esse país fez, sem sombra de dúvida, descomunal para fazer um dos grandes eventos mundiais. E nós tivemos diversas dificuldades. E uma das maiores dificuldades era a descrença que talvez todos nós brasileiros, ou quem sabe a grande maioria dos brasileiros tinham, porque às vésperas do início da Copa do Mundo,
nós não tínhamos sequer as nossas praças esportivas complementadas e as obras finalizadas. Mas o que ficou da Copa do Mundo, além de uma dívida tremenda, foi a tristeza do final, da chegada final dos nossos atletas, e que por uma consequência do próprio fato do esporte ter ganhadores e perdedores, nós tivemos a tristeza de estar no rol dos que foram derrotados. Mas mais do que isso, fomos derrotados de forma humilhante, né? No inesquecível 7-1, onde todo o Brasil ficou triste e que demonstrou e deflagrou também um processo de abatimento sobre a população brasileira e de suas esperanças muito grande, já que há muito tempo a gente muitas vezes confunde a seleção brasileira com a tal da pátria de chuteiras. Mas a Copa do Mundo não trouxe o que é de melhor do esporte, que é esse espírito altaneiro, esse espírito maior que o esporte pode trazer, que é o espírito do desporte, do desporto e da celebração das raças, da celebração dos gêneros, da celebração através do esporte da própria vida. Chegamos com as Olimpíadas, e aí parece que um outro momento se abateu e novas cabeças repensaram de como poderíamos fazer um grande evento no nosso país, presidente. Em vez de olharmos simplesmente a dor da realização, começamos a perceber a beleza da diversidade. Começamos a nos empolgar e ter orgulho de receber milhares de pessoas de diversos países, de diversas raças. Tivemos aqui a oportunidade de ver dezenas de recordes serem batidos, mas nada mais importante do que as dezenas de lágrimas e sorrisos que foram deixadas nos campos e nas batalhas desportivas. Começamos a entender a importância de poder, através do esporte, superar desafios, superar obstáculos. Algo que é muito comum ao povo brasileiro dos mais humildes, do trabalhador brasileiro, que todos os dias tem obstáculos para poder trazer o sustento para a sua casa. Começamos a entender a beleza desse espírito esportivo. Começamos a aplaudir e a torcer, não só pelos atletas, muitas vezes torcíamos pelos árbitros que lá estavam. Às vezes a torcida sempre escolhia as seleções que eram mais fracas, talvez as que quase nunca pudessem ganhar aquela medalha, saíram do Brasil com a certeza de que receberam a medalha mais importante que o esporte pode oferecer a alguém, que é a possibilidade de ser aplaudido pelo seu esforço. Aprendemos, senhor presidente, que colaborar é muito mais do que competir. Aprendemos que a colaboração é um fato que enaltece as pessoas, que constrói cidadãos, que alimenta o espírito de humanidade e que aproxima os povos de todo o mundo. É assim que nós estamos hoje consternados pela tragédia com a Chape. Mas há algo que a Chape trouxe e nos deixa de legado: a importância desse espírito esportivo. A Chapecoense, infelizmente, através da tragédia, quem sabe poderia ser através da vitória, ela resgata o valor tão importante da vida do ser humano. Traz de volta a importância de comungar, não com a palavra simplesmente e colocada para as religiões, mas
com a certeza de comungar e de fazer a comunhão entre os povos, de colaborar, a possibilidade de conviver e respeitar a diversidade. Nada mais diverso do que as duas torcidas, mas nada mais abrangente do que o sonho de poder apertar a mão do seu adversário. A Chapecoense faz renascer o fair play esportivo, traz de volta para o mundo a certeza que os estádios de futebol não são campos de batalha, que ser torcedor é muito mais do que torcer para o seu próprio clube, mas principalmente torcer para um bom espetáculo. A Chape conseguiu unir o mundo, e aqui no Brasil, a Chape conseguiu algo que ninguém conseguiu, senador Cristóvão Buarque: unir torcidas rivais. Tentamos por leis, tiramos torcidas do estádio, fizemos através de portarias o impedimento para que torcidas organizadas chegassem aos estádios, para que elas, em confronto, não fizessem outras tragédias no nosso país. A tragédia da Chape fez a torcida do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo e do Santos se abraçarem. Um momento único para a vida brasileira e para os amantes do esporte brasileiro. Rezo para que, e oro para que esse momento não se esvaeça, não se vá embora. Rezo também pelos familiares e peço força e conforto para as famílias dos atletas e de todos que estavam lá envolvidos com esse espírito esportivo. A Chape, senhor presidente, é o espírito olímpico do Brasil materializado. Nós entendemos que a Chape traz de volta e constrói esse espírito olímpico. Queria então agradecer, sem sombra de dúvida, ao Atlético Nacional e ao povo colombiano, que conseguiu transcender todos os nossos ideais de celebração pela vida, senhor presidente. Conseguiram lotar um estádio para não ter uma partida de futebol, mas para dizer ao mundo que todas as partidas de futebol devem ser feitas e todos os eventos esportivos para a celebração da vida. Por isso quero aqui, em nome do Brasil, dos amantes do esporte, agradecer ao Atlético Nacional, ao povo colombiano, agradecer pelo gesto simples de dizer: não precisamos ter essa medalha para sermos campeões. Essa medalha é afeita a quem lutou por ela como nós. Nós somos campeões, mas a Chape, nesse momento, a Chapecoense, é o grande campeão sul-americano. Ainda escrevendo essas palavras, recebo a notícia agora pela tarde, que a Conmebol declarou a Chapecoense campeã da Copa Sul-Americana. Em decorrência do título, a Chapecoense conquista a vaga na fase de grupo da Libertadores. E consegue, mais do que isso, um nome no panteão dos grandes clubes do mundo. Fico feliz de poder perceber que existem pessoas que ainda se emocionam e que entendem o esporte como esse fator agregador. Quero aqui, presidente, em nome da nossa casa, em nome de todos os brasileiros que, em luto, no final de semana, fechou todos os estádios e só o estádio da Chape esteve, e outros em outros estados
estiveram abertos para receber os corpos desses atletas e profissionais da área do esporte. Venho aqui agradecer à Chape pela celebração da vida, mesmo com todas as dificuldades que as suas famílias estão passando. Vi a mãe de um atleta abraçar um comentarista, senador Cristóvão Buarque, dizendo ela que abraçava ele para abraçar todos os trabalhadores da área de comunicação que também morreram junto aos atletas. Ela foi maior do que tudo isso. Ela entendeu que aqueles que morreram são filhos brasileiros. E quero aqui, em nome de minha filha Beatriz, que é uma torcedora do Vitória, como eu sou, assumir um atleta que jogou nas divisões de base, né, do Vitória, Arthur Maia, como um filho que vi crescer, senador Álvaro Dias, nas divisões de base, vi brilhar, vi lutar pelo sucesso, e aos 24 anos, no momento mais importante da sua carreira, ele não está vivo para receber essa medalha que a Chapecoense está recebendo hoje. Mas que a família Chapecó, da cidade de Chapecó e do clube chapecoense, seja agraciada com essa medalha e com um título sul-americano. E queria aqui, em nome de todos os brasileiros, encaminhar a solicitação para esta presidência, a concessão, e aí pediria que todos nós assinássemos, a concessão da comenda do mérito esportivo para a Chapecoense, por tudo que ela sofreu, tudo que essas famílias têm sofrido, e que com esse gesto a gente tente minorar um pouco a dor, mas mais do que isso, participar dessa grande congratulação que foi feita em todo o mundo e todas as homenagens justas que foram feitas ao chapecoense, mas também muito a força que o esporte tem para congregar, fazer com que os povos se unam. Então, eu queria, em nome de nós baianos, de todos os senadores da Bahia, de todos os políticos e de todos os presidentes dos clubes de futebol do meu estado, abraçar aos senadores, nós, o senador Otto Alencar, senadora Lídice da Mata também, abraçar os senadores Dário Berger, Paulo Bauer, Dalírio Weber, dizer que essa proposta vai além do senador Roberto, certo? Ela é uma proposta para que nós todos possamos aqui trazer para esta casa este momento de dor, de luto, mas também da convicção que nós não podemos nunca fechar as portas para a política pública que é tão fundamental para a construção da cidadania, que é o esporte no Brasil. Com a palavra, o senador Cristóvão Buarque. Senador Roberto, primeiro, parabéns pelo seu discurso, no tema, o conteúdo, a lembrança do prêmio, a condecoração a ser dada. E vale a pena a gente continuar falando desse assunto, porque é um exemplo que nunca, talvez, nós tenhamos tido no Brasil. Um exemplo de unidade. Talvez nunca o Brasil tenha se sentido tão unido quanto nesse momento. E mesmo em momento trágico, senador Álvaro, com a morte de Tancredo, porque havia discordâncias, nunca, a meu ver, a gente teve um sentimento tão igual de Tancredo, né? Neves. Nunca tenhamos nos unido tanto em torno ao mesmo fato. Agora, eu queria, ao mesmo tempo que me solidarizo, que manifesto meu apoio, solidariedade, minha tristeza sobre esse fato, trazer uma certa lição que, enquanto o senhor falava, eu ia pensando. Por que nós nos unimos tanto
ao ponto das torcidas diferentes se apoiarem mutuamente, a ponto dessa grandiosidade de um time abrir mão do campeonato para dar lugar a um outro, e toda a federação aceitar, e nós não conseguimos nos unir aqui em torno ao Brasil, que está passando por dificuldades que não dá para comparar com o sofrimento das famílias do Brasil, dos torcedores, diante da morte desses jovens. Mas por que a gente não se une para enfrentar as dificuldades que o Brasil está enfrentando, apesar de termos partidos diferentes, grupos diferentes, disputas entre nós diante da próxima eleição? Por que é que nós não somos capazes de abrir mão, se preciso, da próxima eleição, tanto quanto o Atlético e outros abriram mão do campeonato? Por que a gente não é capaz de abrir mão da próxima eleição para defender o que acha que é certo? Pode ser até que esteja errado, mas acha que é certo. Vamos defender, independente dos votos que terá ou não com essa defesa. Vamos seguir o exemplo do Atlético, vamos seguir o exemplo desses times, Sandro Álvaro, que foram capazes de abrir mão de campeonato, foram capazes de abrir mão de vitórias que teriam graças à tragédia do outro. Por que a gente não abre mão para perceber, dizer, reconhecer que esgotou-se um tempo no Brasil, esgotou-se um modelo? As finanças do Estado se esgotaram, não tem como manter os mesmos gastos que nós nos acostumamos a fazer por meio da ilusão da inflação, por meio dessa ilusão que tomou conta da mente brasileira há décadas, de que o dinheiro é elástico e que a gente pode comprar duas coisas com um mesmo real. Não se pode. Você usou o real para uma compra, não pode usar o mesmo para outra compra. Como usou um tijolo numa parede, não pode usar o mesmo tijolo para outra parede. Por que não está conseguindo se unir em função disso? Por que ele não está conseguindo se unir em torno à ideia de que a aritmética tem valor também nas finanças? 1 igual a 2, não igual a 3, como temos nos acostumado, e não pomos também em discussão a situação dos milhões de desempregados. Como enfrentar isto? Como entender que gastos para pagar a dívida são uma condição legal e que abandonar isto, considerando como, se não fosse legal, pode ser um suicídio. Mas, ao mesmo tempo, trazer os banqueiros e todos os credores, porque não são só os banqueiros transferem parte, a dívida de todos que têm conta de poupança, a dívida de todos que têm investimentos. Por que não trazemos todos para uma mesma mesa para discutir qual a saída para o Brasil não se desagregar, como tudo parece indicar que acontecerá nos próximos anos ou décadas, em um país com a violência urbana descontrolada absolutamente, como é a nossa e já de algum tempo, com uma juventude que não tem utopias pelas quais lutar, e a prova é uma coisa tão magnífica, maravilhosa, como ocupar uma escola por luta, tem sido uma luta sem bandeiras. A bandeira, na verdade, é uma contrabandeira. Você não vê esses jovens que estão ocupando a escola lutando pela erradicação do analfabetismo, lutando pela escola do pobre igual à escola do rico. Você vê lutando contra uma PEC, muitos até nem sabem o que é PEC, que, aliás, não vai tocar a PEC na escola educação de base, porque ela se restringe à União, e a União é responsável por muito pouco da educação de base. Como é que a gente vai enfrentar essa desagregação que está vindo de partidos, os nossos, sem programas, sem identidade ideológica, sem identidade ética entre os seus militantes? Como vamos enfrentar essa desagregação que está caminhando no Brasil? Aos olhos vistos, não precisa ser muito perspicaz para perceber que o Brasil é um país em processo de desagregação, sem as bombas, como na Síria, mas em desagregação pelas seitas que não dialogam. Por que torcidas diferentes dialogaram, choraram juntas, e nós não conseguimos dialogar entre grupos políticos no Brasil? Tudo que vem de um lado, o outro é contra, e tudo que vier desse que é contra, o outro fica contra também. Eu
acho que seria uma bela coisa tirar uma lição disso que o senhor falou aqui, dessa abnegação de torcidas se apoiando em vez de se disputando, de times e torcedores abrindo mão de títulos em nome de outro. Vamos aprender um pouco com esses. Claro que tem aí a pedagogia da tragédia, a pedagogia da morte, a pedagogia de um avião que cai. Mas será que não se percebe que no Brasil também há uma tragédia, e uma tragédia grave? E que se não estamos como um avião que cai, estamos como um navio só sobrando no meio de uma tempestade muito forte e com diversas características. Alguns têm chamado de tempestade perfeita. Eu não gosto dessa expressão, porque a perfeição da tempestade é a imperfeição dela para destruir as coisas. Eu creio que o seu discurso merece uma reflexão. Vamos tentar nos unir aqui, como os torcedores de futebol se uniram nesta semana, e não só no Brasil, não só no Brasil e Colômbia, mas no mundo inteiro. Vamos tentar nos unir em torno a esse grande time que é o Brasil. Afinal de contas, somos um time ou não somos um time? A verdade é que hoje dá para duvidar se somos um time ou se somos uma federação de times disputando entre si. Eu até tenho dito que, de repente, alguém vai propor mudar o nome do Brasil de República Federativa do Brasil para República Corporativa do Brasil. Cada uma corporação lutando contra as outras, sem um espírito comum e sem também ter a visão do espírito do futuro, o espírito do tempo. Vamos tirar uma lição, trazer para a política aquilo que o futebol nos ensinou no momento da tragédia, e que para a política era melhor que nós aproveitássemos antes da tragédia chegar ao seu ápice, à sua maior dimensão, o que, a meu ver, pode não estar tão distante. E para outros até pode ser que já aconteceu, com os salários atrasados no Rio de Janeiro, com o 13º que não é pago em centenas de cidades ou milhares de cidades no Brasil, com as perspectivas que nós temos para 2017, com os 22 milhões de desempregados ou subempregados, toda essa tragédia geral poderia nos despertar, como aquela tragédia em Medellín despertou a todos nós, torcedores do futebol. Quem sabe uma reflexão pode fazer com que nós nos despertemos também na política, procurando o bem desse imenso Chapecó que se chama Brasil. Senador Cristóvão, incorporo vossa parte com alegria de poder estar aqui convivendo com Vossa Excelência. Sabe o quanto de admiração guardo e nutro pelo seu trabalho, né? E digo que essa provocação que o senhor faz, longe de tentar criar uma solução para algo tão difícil que está sendo debatido todos os dias em jornais, que é essa ruptura, essa desagregação no nosso país que já ronda as nossas instituições. Eu queria só tentar fazer um paralelo, da mesma forma que tentei trazer nessas breves palavras a importância do espírito esportivo. Eu acho que a gente abandonou há muito tempo no Brasil a questão do espírito da política. A política vai além de uma arte. A política e a democracia é a certeza de que nós vamos conseguir, presidente, fazer com que os seus regramentos, os regramentos básicos da convivência, sejam para o fortalecimento da construção da vida digna para as pessoas. Acho que nós estamos indo, senador Cristóvão, para um caminho em que, em vez de estarmos sempre construindo uma possibilidade de tentar denegrir a imagem do político,
que se puna os maus políticos, mas que não se puna a política. Não há saída se não for através da política. E a política, senador Cristóvão, para mim a base da política está no diálogo. E a nossa ruptura é porque rompemos o diálogo. Nós temos fatos que são colocados pelos dois lados, os que convergem a favor ou que são contra, sem olhar ao fato em si, mas principalmente às verdades próprias. Nesse momento mesmo, nós estamos discutindo a PEC 55 e nós temos dois grupos que estão se debatendo e todos os dois grupos permanecem dizendo que a PEC é 20 anos. Tanto os que apoiam, quanto os que são contrários. Um querendo sinalizar para o mercado que é uma política de longo prazo. Outro grupamento querendo dizer ao funcionalismo público que ele não terá aumento nos próximos 20 anos. Lá não está escrito isso. Eu li e reli a PEC e não está escrito isso. Claro que tem outras questões que precisam ser debatidas, mas a gente inicia o nosso debate com uma inverdade ou com uma mentira apoiada pelos dois times. Não há nem possibilidade de haver contraditório, porque todos os dois apoiam o que é chamado hoje, na perspectiva da Universidade de Oxford, uma das palavras que foram colocadas lá, é a pós-verdade. É a verdade que existe após os fatos, que não tem mais nada a ver com o fato em si. Ela existe porque todos falam, porque todos multiplicam. E aí esse apelo que o senhor faz, não me sinto no tamanho para poder propor uma saída. Mas uma certeza eu tenho, não será sem diálogo. Não será sem colocar as armas no chão. Não será sem haver possibilidade de abrir mão de parte das suas convicções. Não existe diálogo onde alguém manda e o outro obedece. Esse diálogo não existe. Só na ditadura. E isto não é diálogo. Isto é monólogo. E nós estamos caminhando para que os gritos desta imperfeição calem muitos que querem falar e muitos que estão calados pelo Brasil afora. Não pense que esses gritos, que se vê de um lado e do outro, representam a maioria. Muitos estão calados, pessoas não estão aguentando mais serem rebatidas, não porque não se concorda com a posição delas, mas simplesmente porque ela tem uma posição. Eu imagino que esse ato feito pelas torcidas, esse ato feito pelo Atlético Nacional, esse ato feito pela mãe de um jogador, que na imensa dor teve a capacidade de entender a dor que um jornalista poderia ter pela perda dos seus amigos, e não só de familiares, por ela ter entendido que todos que fazem a prática do esporte vivem esse mesmo medo, ou essa mesma possibilidade de tragédia, todas as semanas, para ir defender um clube. A todos os torcedores que entenderam que mais importante do que os seus times era o espírito olímpico, que a gente há muito tinha abandonado e que já não frequentava mais os estádios brasileiros. Então, senador Cristóvão, me coloco à sua disposição, a de outros colegas aqui nesta casa, para podermos juntos, quem sabe, encontrar uma saída. Mas essa saída não poderá ser minha, nem sua, nem de alguém aqui mais dotado do que todos. Terá que ser através da negociação, do diálogo, de ouvir as ruas, ouvir as instituições. Acho, e aí quero aproveitar, não sei se o momento, mas dizer que acho que a gente precisa repensar a política nesse Brasil.
Penso que talvez a nossa Constituição cidadã, ela precisa ser revisitada. Acho que houve um movimento muito grande, importante, do Brasil reassumir as rédeas da sua própria história, depois dos anos escuros da ditadura, e aquela Constituição cidadã, ela foi fundamental para iluminar esses passos. Mas nesses 20 e poucos anos, quase 25 anos, o mundo mudou numa velocidade acima das nossas instituições. As nossas instituições precisam, depois de já estarem com a musculatura grande, que esse era o desejo da Constituição Cidadã, criar instituições que pudessem fazer o equilíbrio entre os poderes. Nós conseguimos fortalecer as instituições, mas acho que a palavra harmonia se perdeu durante o processo. Precisamos resgatar isso, precisamos rever o que seria uma nova democracia à luz da participação política em tempo real que a sociedade está tendo. Precisamos rever a política com esse espírito da política pelo diálogo e não pela força. Então, quero compartilhar com os vossos medos, anseios, com a sua dedicação e me colocar à disposição dos colegas do presidente desta casa para continuarmos debatendo, buscando a construção, não de um país perfeito, mas que a gente consiga conviver com as nossas imperfeições. Muito obrigado, presidente.